Você já acordou com a sensação de que a noite de sono não foi suficiente, como se tivesse carregado uma tonelada durante o descanso? O corpo desperta, mas a alma continua pesada, e antes mesmo de colocar os pés no chão, o coração já pergunta se haverá forças para enfrentar o que está por vir. Esse é o peso do cansaço invisível, aquele que não se mede com exames, que não aparece em relatórios, mas que corrói silenciosamente por dentro. É o tipo de desgaste que drena não apenas a energia física, mas também a emocional e a espiritual. É acordar já cansado de pensar, cansado de sentir, cansado até de acreditar. Esse tipo de cansaço não vem apenas da correria do dia a dia. Ele nasce da soma de preocupações acumuladas, de expectativas frustradas, de batalhas travadas sem descanso. É a ansiedade que rouba o sono, é a incerteza que ocupa a mente, é o medo do futuro que enfraquece o presente. Você tenta se animar, se levantar com coragem, mas por dentro sente como se estivesse em um labirinto sem saída. É como correr em círculos, gastar energia e não sair do lugar. Quem olha de fora talvez não perceba, talvez até veja um sorriso forçado, mas dentro de você existe um peso que parece cada vez mais difícil de carregar. O cansaço invisível é cruel porque faz você se sentir sozinho. Parece que ninguém entende a profundidade do que se passa no seu interior. Os outros enxergam apenas o exterior. Você se levanta, cumpre suas tarefas, segue a rotina. Mas por dentro, existe um coração fragilizado, uma mente exausta, uma alma sedenta de descanso. É nesse espaço de fragilidade que surgem os pensamentos mais perigosos. Será que vou aguentar? Será que faz sentido continuar tentando? Será que existe mesmo uma saída para tanto peso? E é exatamente nesse ponto que a promessa de Deus se torna real. Ele nunca disse que você não se cansaria, mas afirmou que aqueles que esperam nele renovariam suas forças. O cansaço humano não é sinal de fracasso. É prova de que precisamos de algo maior do que nós mesmos. Sozinhos, sempre chegaremos ao limite, mas quando entregamos nosso fardo ao Senhor, descobrimos que existe uma fonte de renovação que não se esgota. É nesse momento que a fé se torna prática, porque confiar em Deus não é apenas acreditar em milagres extraordinários, é também reconhecer que Ele nos sustenta nos detalhes da vida, que Ele nos levanta quando não temos mais forças. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Acorda com o corpo desperto, mas com a alma abatida. Talvez a rotina pareça mais pesada a cada dia, como se cada passo exigisse uma força que você não tem mais. Mas é nesse cenário que Deus sussurra: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não espera que você seja invencível. Ele espera que você seja sincero e reconheça que precisa dele. Porque é quando admitimos nossa limitação que o poder de Deus encontra espaço para agir. A vida exige demais, mas Deus oferece descanso. O mundo cobra resultados, mas Deus oferece renovação. A rotina sobrecarrega, mas Deus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa promessa não tem prazo de validade, não é restrita a um tempo ou lugar. É válida para hoje, para agora, para este exato momento em que você ouve essa mensagem. Ele está pronto para trocar o seu fardo pesado pelo descanso da sua presença. Não se trata de negar o cansaço, de fingir que está tudo bem, mas de reconhecer que você não está sozinho. O cansaço invisível pode ser a realidade do seu corpo e da sua mente, mas a renovação divina pode ser a realidade do seu espírito. E quando o espírito é fortalecido, o corpo encontra ânimo e a mente descansa em paz. É por isso que a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque a renovação não vem de dentro de nós, vem dele. Hoje, ao começar esta oração da manhã, você é convidado a reconhecer esse cansaço invisível, mas também a entregar tudo isso nas mãos de Deus. Talvez você esteja esgotado por problemas familiares, sobrecarregado por pressões no trabalho, aflito por contas que parecem não fechar, angustiado por notícias que não queria ouvir.
Talvez sua mente esteja dividida entre o que passou e o que ainda não chegou. Mas, seja qual for a causa, existe uma certeza. O Senhor continua sendo a sua fonte de força. Este não é apenas mais um dia para ser suportado. É um dia para ser vivido na certeza de que as suas forças podem ser renovadas. Não porque você é forte o suficiente, mas porque Deus é poderoso o bastante para sustentar você. O peso que você carrega não precisa mais ser seu, porque há um Deus que se apresenta como aquele que leva os fardos, que fortalece os fracos, que levanta os caídos. Onde há limite humano, há abundância divina. Onde há fraqueza, há poder de Deus se manifestando. A pergunta não é se você vai aguentar, mas se você vai escolher confiar. Confiar que, mesmo cansado, pode descansar em Deus. Confiar que, mesmo frágil, pode ser fortalecido pelo Senhor. Confiar que, mesmo quando tudo parece pesado demais, Ele continua sendo fiel para renovar cada parte da sua vida. Hoje você pode levantar não apenas com o peso da rotina, mas com a certeza de que existe um Deus pronto para renovar suas forças e caminhar ao seu lado. A força humana é limitada por natureza. Ela depende de fatores externos como descanso adequado, alimentação equilibrada, apoio de outras pessoas, motivação emocional. Mesmo quando você se esforça para manter tudo em ordem, chega uma hora em que o corpo pede pausa, a mente pede silêncio e o coração pede alívio. Somos frágeis e não há como negar isso. Essa fragilidade não é defeito, é parte de quem somos. O ser humano foi criado com limites e quando tenta ultrapassá-los sozinho, descobre cedo ou tarde que não consegue sustentar o peso da vida apenas com a própria capacidade. É por isso que tantas pessoas vivem no ciclo do esgotamento. Trabalham, produzem, correm, mas sempre acabam exaustas. A força divina é de outra natureza. Ela não nasce de recursos externos, mas da própria essência de Deus. Ela não se esgota, não se diminui, não depende das circunstâncias. Enquanto a força humana vai se perdendo diante do cansaço, a força divina se manifesta justamente na fraqueza. Deus não apenas complementa o que falta, Ele transforma completamente. Quando o ser humano chega ao limite, Deus se revela como fonte inesgotável. É por isso que o apóstolo Paulo declarou: "Quando sou fraco, então é que sou forte." A lógica humana diria que a fraqueza é sinal de derrota, mas a lógica de Deus mostra que é na fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa. Essa diferença precisa ser entendida para que você não viva apenas sobrevivendo, tentando se sustentar com recursos que cedo ou tarde acabam. A força humana pode até sustentar por um tempo, mas não consegue renovar. Já a força de Deus não apenas sustenta, mas renova a cada manhã. O que parecia perdido é restaurado. O que parecia apagado volta a brilhar. O que parecia sem saída recebe novo fôlego. Essa é a essência do agir de Deus. Transformar o impossível em testemunho, transformar o esgotamento em vigor, transformar o desânimo em coragem. Enquanto a força humana é condicionada ao que você faz, a força divina é resultado do que Deus é. O ser humano corre atrás de recursos para se manter de pé, mas Deus é a própria fonte inesgotável de energia espiritual. A diferença está no ponto de partida. A força humana parte da limitação, a força divina parte da eternidade. Por isso, quando você confia apenas no que pode produzir, cedo ou tarde se vê cansado. Mas quando escolhe confiar no Senhor, descobre que existe uma força que não depende de você. Esse é o convite que Deus faz hoje. Deixar de lutar apenas com as suas próprias forças e começar a viver pela força que vem dele. Não significa abandonar responsabilidades ou parar de se esforçar, mas significa reconhecer que o esforço humano sozinho não é suficiente. É a combinação da sua disposição com o poder de Deus que traz resultados extraordinários. Quando você se levanta para enfrentar o dia, pode até começar frágil, mas se coloca sua confiança no Senhor, o fraco se torna forte, o cansado encontra ânimo e o desesperado encontra esperança. A grande diferença está em onde você coloca sua confiança.
Se ela está apenas no que é humano, o resultado é cansaço. Mas se ela está em Deus, o resultado é renovação. E essa renovação não acontece apenas em momentos grandiosos. Ela se manifesta nos detalhes. É a paz que invade o coração em meio ao caos. É a calma que sustenta a mente em meio às preocupações. É a coragem que surge quando tudo parecia perdido. Isso é força divina agindo em você. Depois de grandes vitórias e momentos de ousadia diante do povo e dos reis, Elias experimentou um esgotamento tão profundo que desejou a própria morte. O mesmo profeta que havia enfrentado centenas de falsos profetas no Monte Carmelo, que tinha orado e visto fogo descer do céu, que havia sido usado por Deus em manifestações poderosas, agora se encontrava frágil, sozinho e exausto. Ele fugiu para o deserto e, debaixo de um simples zimbro, desabou em oração de desespero, pedindo que o Senhor tirasse sua vida, pois não via mais forças para continuar. Esse é um retrato real do peso que o cansaço invisível pode causar. Até os homens e mulheres mais fortes, aqueles que parecem inabaláveis, têm seus momentos de fragilidade. O detalhe mais marcante dessa história não é a fraqueza de Elias, mas a resposta de Deus. O Senhor não o repreendeu, não o condenou por se sentir cansado, não o chamou de covarde ou ingrato. Pelo contrário, Deus providenciou descanso e sustento. Um anjo foi enviado para tocar Elias e oferecer pão assado sobre brasas e um jarro de água. O profeta debilitado comeu e dormiu novamente, e mais uma vez o anjo o despertou para que se alimentasse. Aquela refeição simples preparada pela mão de Deus deu forças a Elias para caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde teria um encontro transformador com o Senhor. O que parecia o fim de sua trajetória se tornou um recomeço de propósito. A exaustão que quase o fez desistir foi substituída por forças renovadas diretamente do cuidado de Deus. A história de Elias nos ensina que o cansaço não é prova de fraqueza espiritual, mas sim parte da condição humana. Todos nós enfrentamos limites, todos chegamos a pontos em que não conseguimos mais sozinhos. Mas a diferença está em reconhecer que é nesse ponto que a intervenção divina se manifesta. Quando a nossa força se acaba, a força de Deus começa a nos sustentar. Talvez você se identifique com Elias hoje. Talvez esteja olhando para a sua vida e pensando que não há mais sentido, que não há mais ânimo, que suas batalhas drenaram tudo o que havia dentro de você. Mas assim como Deus cuidou de Elias no deserto, Ele também cuida de você agora. O mesmo Deus que enviou alimento e descanso ao profeta é o Deus que prepara renovo para o seu coração. Ele não despreza o seu cansaço, Ele não ignora suas lágrimas, Ele não condena sua fraqueza. Ele se aproxima com cuidado, oferecendo o que é necessário para que você siga adiante. Elias achava que sua história havia terminado, mas Deus mostrou que ainda havia um caminho pela frente. Do mesmo modo, a sua jornada não terminou no ponto em que o cansaço te fez parar. O que parece um fim pode ser apenas o lugar onde Deus decide renovar suas forças para o próximo capítulo da sua vida. É quando você se entrega, admite que não consegue sozinho, que Ele o sustenta com um pão preparado pelo céu e o conduz novamente a caminhar. Senhor, eu me coloco diante de Ti neste momento, reconhecendo que minhas forças já não são suficientes. O peso das lutas, a carga das responsabilidades e as dores que carrego no coração parecem maiores do que aquilo que consigo suportar. Muitas vezes, acordo cansado antes mesmo de começar o dia e sinto que a esperança vai se esgotando aos poucos. Mas é diante desse esgotamento que venho até Ti, porque sei que só Tu podes me renovar por completo. Eu entrego agora cada cansaço físico, cada ansiedade emocional e cada peso espiritual, e coloco todos eles nas Tuas mãos, porque sei que não nasci para carregar sozinho o fardo da vida. Senhor, sopra sobre mim o Teu Espírito e renova a minha alma. Onde existe fraqueza, derrama força. Onde existe angústia, derrama paz. Onde existe medo, derrama coragem. Onde existe desânimo, derrama esperança. Eu não quero apenas sobreviver ao dia. Eu quero vivê-lo na plenitude da Tua presença. E para isso, eu preciso do Teu renovo.
toca a minha mente cansada, silencia os pensamentos que me roubam a paz, fortalece meu corpo abatido e aquece meu coração que tantas vezes se sente frio. Pai, eu reconheço que sem Ti nada posso fazer, mas sei que contigo tudo se torna possível, porque a Tua força não tem limites. Assim como sustentaste Elias no deserto, como renovaste os que se sentiam fracos, hoje eu peço, sustenta-me também. Dá-me forças para enfrentar este dia sem medo, com ânimo renovado e fé fortalecida. Que cada passo que eu der seja marcado pela certeza de que não caminho sozinho, mas que sou conduzido pelas Tuas mãos. Eu declaro que este não será apenas mais um dia comum. Será um dia de renovo, um dia em que a fraqueza dará lugar à força, em que a ansiedade dará lugar à paz, em que a angústia dará lugar à esperança. Que o Teu Espírito Santo me guie em cada decisão e me dê serenidade para confiar no Teu tempo e na Tua vontade. Eu descanso em Ti e escolho acreditar que mesmo diante das minhas limitações, o Teu poder se aperfeiçoa em mim. Eu declaro que minhas forças estão sendo renovadas pelo Senhor neste momento. Eu digo que não caminho mais pelo peso do cansaço, mas pela energia que vem do Espírito Santo. Eu afirmo que cada parte do meu ser, corpo, mente e coração, está sendo restaurada pelo poder de Deus. Eu declaro que não serei dominado pelo desânimo, porque a presença do Senhor é a minha motivação diária. Eu digo que não viverei escravo da ansiedade, porque descanso nas promessas de um Deus que nunca falha. Eu afirmo que a fraqueza não define quem eu sou, porque é justamente nela que o poder de Deus se manifesta. Eu declaro que hoje posso enfrentar qualquer desafio, porque sei que não caminho sozinho. O Senhor é quem me sustenta. Eu digo que o cansaço não terá a última palavra sobre a minha vida. Eu afirmo que a força de Deus é maior do que qualquer limitação humana. Eu declaro que mesmo quando os meus olhos veem impossibilidades, o meu espírito encontra ânimo na certeza de que Deus está agindo. Eu digo com convicção que quando sou fraco, então sou forte em Cristo. Eu afirmo que nenhuma batalha será capaz de me paralisar, porque recebo do alto a força que preciso para continuar. Eu declaro que hoje caminho com coragem, com fé e com esperança, porque a presença do Senhor me renova. Hoje você entendeu que o cansaço não é sinal de fracasso, mas um lembrete de que suas forças humanas têm limite e de que você precisa buscar em Deus aquilo que não consegue encontrar em si mesmo. Ele é a fonte inesgotável que nunca se apaga. É o socorro que chega quando você já não consegue mais avançar. É o braço forte que levanta quando você não tem mais forças para se erguer. Assim como a águia que, ao esperar o tempo certo, renova suas asas e volta a voar mais alto, assim também será a sua vida quando escolher descansar no Senhor. A exaustão que você sentia ao acordar não precisa mais definir o rumo do seu dia. O peso que parecia sufocar pode ser colocado agora nas mãos do Criador. Você não caminhará sozinho, porque o próprio Deus prometeu renovar suas forças. Ele vai te levantar onde você caiu, vai te fortalecer onde você se sentia fraco e vai te sustentar onde pensava não aguentar. Hoje, você não apenas sobrevive, hoje você é renovado pelo poder do Senhor. Se esta oração falou ao seu coração, declare nos comentários: minhas forças estão renovadas em Deus. Torne isso uma confissão pública de fé, um testemunho de que você escolheu confiar no Senhor mesmo no meio do cansaço. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa desse renovo, porque uma palavra pode transformar o dia de quem está quase desistindo. E se deseja continuar vivendo esse tempo de fortalecimento e esperança todas as manhãs, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas orações. Aqui você encontrará paz para sua alma, coragem para enfrentar os desafios e fé para seguir adiante. Caminhe hoje com a certeza de que as suas forças estão sendo renovadas pelo Senhor, porque Ele é fiel e nunca abandona aqueles que nele confiam.